Ai, que raiva! Quantas vezes a gente sente raiva? Quantas vezes você já sentiu raiva na sua vida? Então hoje vamos falar da raiva. A raiva é uma emoção que nós temos, nós sentimos, nós seres humanos temos. Ela fica lá dentro da gente, guardadinha, né? Nas nossas memórias do inconsciente, a emoção da raiva. Por que a raiva acontece? Porque alguma coisa aconteceu com você que você se desagradou e que você não aceitou. Simplesmente algo ou alguém te incomodou, alguém te falou alguma coisa ou alguém te fez algo e você não aceitou, te desagradou. Esse sentimento da raiva, ele começa numa pequena impaciência. Ela gera uma impaciência dentro de você, que vai criando um aborrecimento. Esse aborrecimento começa a te deixar irritado. E você vai ficando irritado e isso vai gerando uma agitação aqui dentro, uma agitação dentro de você que gera uma frustração. E aí então nós vamos conhecer hoje as fases da raiva. Isso mesmo. A primeira fase da raiva é quando a gente deixa esse sentimento nos dominar, né? Essa inquietação, essa agitação, essa frustração, esse aborrecimento vem à tona. Nós temos dentro de nós algo chamado corpo de dor. O que é um corpo de dor? É como se fosse um bichinho que está lá dentro guardadinho. Ele é criado por várias emoções de dor que nós passamos, sentimos ao longo da vida. Mas ele está lá quietinho. E então acontece alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa, e esse corpo de dor, ele é ativado, ele se ativa. E quando ele é ativado, é que cria essa impaciência, essa agitação, essa frustração dentro da gente, que começa a crescer e ela precisa dar vazão. E aí vem a primeira fase da raiva, que é a explosão. Quem aí que nunca explodiu de raiva? Quem nunca explodiu de raiva, que atire a primeira pedra. Essa é a primeira fase da raiva, essa explosão onde você vira hostilidade, você entra em estado de fúria e muitas vezes de violência. Essa é a raiva. Esse é o corpo de dor sendo aflorado. E aí você briga, você xinga, você grita, você coloca pra fora a sua raiva, o seu corpo de dor. Depois que isso aconteceu, passa. É simplesmente você briga e aquilo vai passando, vai acalmando. E aí, depois que isso passou, você entra na segunda fase da raiva, que é a fase do arrependimento. Aí você começa a se culpar, você começa a se arrepender porque falou isso, porque fez isso, porque teve tal atitude, né? Você se questiona, por que eu fiz isso? Eu precisava mesmo ter agido dessa forma, eu não podia ter agido de outra forma. Então esse arrependimento começa a tomar conta de você, né? E você fica ali se questionando, por quê? Por que eu fiz isso? Então eu sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa legal, olha a atitude que eu tive, né? Você fica se questionando, você está arrependido. Se tudo parasse por aqui, seria mais fácil, porque se você parasse nesse nível do arrependimento, você conseguiria aceitar, ok, eu fiz isso, tá tudo bem, eu errei, né? Eu agi assim, isso já aconteceu e daqui pra frente passou, eu vou seguir em frente. Mas a maioria das pessoas entram por terceiro nível, para a terceira fase da raiva, que é a culpa. A culpa. Quando você sente culpa, porque explodiu, se arrependeu e aí começa a se culpar.
você começa a se criticar, você começa a se menosprezar, a duvidar de si. Nossa, né? Eu sempre faço isso. Olha só, sempre acontece isso comigo, eu sempre ajo dessa forma, eu explodo dessa forma, eu tenho essa atitude às vezes imatura, eu sempre faço isso. Você eterniza o fato que aconteceu. Você deixa isso no eu sempre faço isso para a eternidade e você se culpa. Só que essa culpa, ela não dura muito tempo, ela dura um tempo, mas ela não consegue permanecer. Essa culpa vai te levar para uma quarta fase, que é a fase de acusar e culpar o outro. Exatamente. Por quê? Porque você precisa sair da culpa, né? Você precisa achar um culpado para aquilo ali. Então, esse sentimento, ele entra num círculo vicioso. Primeiro você se culpa, e aí você culpa o outro, você acha um culpado, né? Porque você precisa justificar suas ações e aliviar a sua culpa. Você não consegue ficar guardando essa culpa, carregando essa culpa por muito tempo. Você precisa achar um culpado para ela. E aí você pensa, mas eu fiz isso porque o meu marido me irritou. Olha o que ele fez, olha o que ele me disse, olha a atitude dele. Mas eu fiz isso, eu agi dessa forma porque olha só como a minha mãe me tratou, olha o que ela fez, olha o que aconteceu. Então você fica naquilo, você acha uma desculpa, eu fiz isso por quê? E você entra nesse círculo vicioso, então você se culpa, aí você culpa o outro. Esse círculo fica se repetindo, porque a partir do momento que você culpa o outro, isso também não dura muito tempo e você volta a se culpar. E depois você culpa o outro de novo, e você volta a se culpar de novo, e assim esse círculo vicioso vai ficando mais intenso e vai te levando a ter sentimentos de irritação. Você fica irritado, a irritação vai te levar para frustração e você se frustra então, porque você se irritou, você ficou muito bravo, você ficou frustrado. A frustração, ela vai gerar em você a hostilidade. E a hostilidade te leva para a fúria. Esse é o círculo da raiva. E isso consome a sua energia, te deixa com uma frequência baixa. Você fica preso ali, porque a sua frequência baixou tanto, a sua energia baixou tanto, que você não consegue sair daquele culpa o outro. Se culpa e culpa o outro, se culpa e culpa o outro. Você fica se consumindo na raiva. Mas se você tivesse aprendido a lição, você não teria raiva, ressentimento pelo fato que aconteceu, por algo que ocorreu. Quando você compreende o que ocorreu, você não guarda mágoa, você não guarda ressentimento, a raiva ela não cresce. Então quando você aprende a lição, né, esse sentimento, essa energia da raiva, essa frequência da raiva, ela se inverte, ela se transforma. Então em vez de sentir frustração, irritação, hostilidade, fúria, quando você consegue inverter isso, você se sente expandido, você sente entusiasmo, você se sente empoderado. Então a pergunta para você é: você está feliz com o fato de ter crescido com esse acontecimento? Ou continua lamentando e reclamando pelo que aconteceu? Pense bem nisso. E veja se na próxima vez você consegue aceitar a situação e não deixar a raiva baixar a tua frequência e você entrar nesse looping de culpa, ok? Beijinhos. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, curte, compartilhe, manda para alguém que você sabe que explode com facilidade, ok?